Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, estaremos aqui enfatizando as aplicações da lei de Newton, só que desta vez usando a força centrípeta. Mas, no final de contas, o que é a força centrípeta? Eu quero destacar nessa aula que a força centrípeta não é nenhuma força nova, como é o caso da força-peso, a normal, a tração, o atrito. A força centrípeta, ela é formada por uma força resultante, e isso pode ser o conjunto de uma, duas ou mais forças, onde ela vai estar atuando no corpo numa curva, de forma que ela aponte para o centro. A resultante que aponta para o centro da curva será denominada de força centrípeta. Observe neste exemplo, o indivíduo então girando um corpo amarrado, e ao rotacionar esse corpo, a tração na corda é que aponta para o centro. Pelo fato da tração na corda apontar para o centro, então a tração terá o papel da força resultante, e a resultante apontando para o centro é chamado de resultante centrípeta. Então, nós iremos destacar daqui para frente que toda força resultante que estiver direcionado para o centro de curvatura durante o movimento de um corpo, ela será denominada de força centrípeta. Vejamos aqui um outro caso. Ao rotacionar um corpo, observa que a força que aponta para o centro, que é a força de tração, ela modifica a direção da velocidade. E por ela mudar a direção da velocidade do corpo, então nós diremos então que essa mudança na direção só pode ser provocada por uma força. Sendo assim, essa força ela é chamada de força centrípeta, é uma força que aponta para o centro, ou também chamado por alguns autores de força radial, que aponta na direção do raio de curvatura. Bem, se caso nós tirarmos, ou seja, nós cortarmos o fio, observe que o corpo ele vai seguir sempre na última direção de velocidade aqui apresentada. Observe, o corpo ele vem, quando chegar na tesoura eu vou cortar o fio, e como consequência ele obedece o princípio da inércia, que é seguir o trajeto retilíneo, que é a última velocidade que o corpo acabou apresentando. Vejamos agora alguns outros exemplos envolvendo força centrípeta, gente. O caso da força gravitacional. Imagina que a gente tenha aqui um satélite orbitando em torno da Terra, a velocidade do satélite igualzinho como se ele tivesse amarrado pela Terra, tá? Só que quem vai estar fazendo o papel da força centrípeta é a própria força gravitacional, porque é ela que vai estar apontando para o próprio centro de curvatura. Então, a força gravitacional, ela fará o papel da resultante, e eu vou chamar aqui, que ela é uma resultante centrípeta. Vejamos um outro caso envolvendo o globo da morte. Eu vou destacar aqui o ponto A, vou destacar aqui um ponto B, um ponto C, e lá em cima um ponto D. Então, mediante a esses 4 pontos, no ponto A, o contato, que é a normal, ela aponta para o centro. Então, neste caso, a força normal é que terá, tá, a função da resultante centrípeta. Já no ponto B, a resultante centrípeta é a diferença entre a normal e o peso. Então, essa diferença entre a normal e o peso, ela vai ser uma resultante centrípeta. Enquanto que no ponto C, quem vai estar fazendo o papel da força centrípeta, mais uma vez, é a força normal, tá bom?
E lá no ponto D, observa que a normal e a força-peso juntas acabaram formando a resultante centro. Então, dado pela soma. Então, é importante destacar para cada situação onde a força centrípeta ela vai estar sendo apontada. Bem, já no pêndulo cônico, imagine que a gente tenha aqui um corpo que fique no movimento, circular, formando então aqui um cone. A gente vai notar que a tração no fio, a componente dela, é que vai ter o papel da força centrípeta, ou seja, a componente da tração do fio. Quem é essa componente? Se a gente projetasse o eixo Y aqui e o eixo X para cá, seria a componente X da tração, ou seja, a força resultante centrípeta teria como força centrípeta a componente X da tração. Um outro caso também muito interessante são as aplicações de força centrípeta no rotor. O rotor ele é um brinquedo rotativo, no qual o próprio piso do brinquedo ele descola. E quando o piso do brinquedo descola, a pessoa estando aqui numa rotação considerada, ela acaba ficando presa, ou seja, grudada na parede, de forma que o atrito equilibra o peso e quem aponta para o centro da curva, fazendo o papel da força centrípeta, seria a força normal. Então, neste caso, a força resultante centrípeta composta de uma única força, que neste caso seria a força normal. Bem, numa pista plana, onde o veículo tenderia a escapar pela curva, a força de atrito seria a força que vai manter o corpo durante esse trajeto circular. Então, a força centrípeta será dada pela própria força de atrito. Se a pista for inclinada, existem duas situações. Uma situação que eu posso considerar sem atrito, digamos que eu tenho uma pista sem atrito, poderia ser, gente, uma superfície inclinada também, onde você estivesse balançando dentro de uma vasilha, por exemplo, uma pedrinha de gelo. Então, um atrito seria quase que desprezível, né? Poderia ser a mesma situação da pista inclinada. Então, se não tiver o atrito, ou seja, sem o atrito, nós teríamos que apenas a componente da força normal, apontando aqui, para o centro de curva, ou seja, a componente X, pessoal, aqui, se a gente fosse traçar aqui, eixo Y e ao longo do raio, o nosso eixo X, a componente X, sem atrito, a componente X da normal, ela é que teria o papel da resultante centrípeta. Com atrito, como é que ficaria aqui caso tivéssemos atrito? Caso a gente tivesse atrito, a força de atrito estaria nessa de... Desculpa, pessoal. O corpo tenderia a escapar para cima, mas quem seguraria o corpo a ponto dele não escapar seria o atrito. Então, o atrito estaria nessa direção, bem aqui, A força de atrito estaria nessa direção e eu também teria que compor aqui uma componente X do atrito. Logo, a força resultante centrípeta seria composta de duas componentes, a componente X da normal mais a componente X da força de atrito, tá? Então, esse caso seria um caso bem interessante de se analisar, porque a gente teria que ter um pouquinho de cuidado para poder, a gente apontar as componentes, tá? Que comporiam, nesse caso aí, a força centrípeta, tá bom? Bem, então a força centrípeta, nós vimos que ela é formada por uma força resultante. Se ela é formada por uma força resultante, ela obedece à segunda lei de Newton,
onde, na segunda lei de Newton, a resultante é massa vezes aceleração. Só que qual é a diferença? É que a aceleração destacada, ela seria uma aceleração centrípeta. Onde essa aceleração centrípeta, nós teríamos duas maneiras de poder obtê-la. Seria a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou a velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio. O sentido desta força, como nós vimos, aponta sempre para o centro de curva, e a direção será perpendicular à velocidade linear, que também é chamada de velocidade tangencial, e ela vai atuar sobre o próprio raio da curva. Então, se aqui for o raio, né, dessa trajetória circular, então é nessa direção que a resultante centrípeta vai estar atuando, tá bom? Então é muito importante a gente destacar, para onde quer que esteja apontando a resultante, para lá também vai estar sendo apontada a aceleração centrípeta. Lembrando que a velocidade vai ser perpendicular tanto à força centrípeta quanto à aceleração centrípeta. Vejamos aqui um primeiro caso que nós poderemos, então, né, aplicar o que a gente descreveu ao longo da aula de hoje. Vamos lá, primeiro exercício. Diz assim: uma partícula descreve uma trajetória circular uniforme no sentido horário, como mostra a figura. Então, a figura está aqui, ó, mostrando para a gente. O conjunto de vetores que melhor representa a força resultante F, a velocidade V e a aceleração da partícula no ponto P indicado na figura seria qual? Gente, digamos que o corpo esteja rotacionando para lá. Então, a velocidade estaria para cima, a força resultante estaria para dentro e a aceleração centrípeta também estaria para dentro. Então, a melhor configuração para este caso seria, ó, se não fosse nesse sentido, se ele estivesse passando por esse ponto bem aqui, ó, ou se ele tivesse rotação no sentido contrário, só mudaria a direção, né? Ou seja, a melhor configuração seria a letra C, onde a força e a aceleração seriam centrípeta. A gente errou aqui apenas na direção da velocidade, mas é fácil consertar isso, ó. Porque a melhor configuração que mostraria a alternativa correta seria C. Bem, como é que ficaria aqui, ó? Só para a gente poder ajustar. A gente errou na configuração do movimento, porque de acordo com as alternativas, ele teria que ter um movimento rotativo no sentido horário, né? Logo, a velocidade estaria para baixo. Aí sim, ó, teríamos a força para o centro e a aceleração também para o centro da curva, conforme mostrou o item C. Mais uma. Exercício 2. A figura abaixo é supostamente a reprodução de uma fotografia de um trecho de uma estrada, e a situação que foi fixada na fotografia foi o seguinte: o automóvel da esquerda estava percorrendo um trecho horizontal, então esse cara aqui, ó, estava na horizontal, tá bom? O do centro estava no centro, passando pelo ponto mais baixo, então aqui esse, tá? Vou chamar então aqui de ponto 1, ponto 2, e o do... Cadê? E o da direita estava passando pelo ponto mais alto de uma elevação, então eu vou chamar aqui do 3, que seria o que estiver passando pela elevação. Aí ele montou aqui essas figurinhas, e ele diz o seguinte: sabendo-se que os carros eram idênticos e estavam igualmente carregados, supondo momentaneamente desprezíveis atritos, e sendo N1, N2, N3 a força exercida pela estrada sobre o carro, coloca em ordem crescente as forças normais. Gente, considerando também que a velocidade seria exatamente a mesma como ponto comparativo, nós vamos perceber que aqui na horizontal nós teríamos o peso desse automóvel, que neste caso seria igual ao normal. Então, aqui não teria como a normal não ser igual ao peso. Mas agora, no ponto mais baixo, eu percebo
que a resultante aqui, ó, a resultante, apontaria para o centro da curva. Então, nós teríamos que a resultante, neste caso, ela seria uma resultante centrípeta, de forma que ele só conseguiria subir se a normal fosse maior do que o peso. Então, a resultante ficaria normal menos o peso. Já no ponto de maior elevação, olha aqui, ó, a força-peso estaria sendo direcionada para o centro de curva. Mas como trata-se de uma situação envolvendo uma curva, então a força resultante ela será centrípeta, de forma que, como tem duas forças agindo na direção da força centrípeta, então você vai pegar aqui a ponta para o centro menos a que aponta para fora, tá bom? Então a gente pode comparar os resultados em todas as situações. O peso do corpo não muda, porque ele falou que ele está igualmente carregado em todos os casos. Só que no primeiro caso, a normal é igual ao peso, então N é igual a P. No segundo caso, para que o corpo suba, N2 vai ter que ser maior do que o peso. E no terceiro e último caso, a normal em 3, ela terá que ser menor do que o peso, senão aí o corpo ele descola, né? Acaba decolando aqui dessa elevação. Então, colocando em ordem crescente, eu tenho que ir do menor para o maior. Então, a normal em 3 é menor do que a normal em 1. Percebe que aqui é mais, né? Aqui é menor, que tem menor intensidade, é N3. Depois vem N1, que é igual ao peso, e depois vem a N2, que nesse caso já seria maior do que o peso. Então, está aqui a forma de como as forças normais estariam distribuídas numa situação envolvendo, né, plano, um trecho aí que tem um declive e um outro trecho que tem uma elevação. E para poder nós encerrarmos essa aula de hoje, tendo conta para a gente poder aplicar a força centrípeta, eu coloquei o exercício 3, que diz assim: a massa de cada um dos blocos A e B, abaixo, é de 1 kg. Então, ele já está destacando que a massa do A é igual à massa do corpo B, no qual eles valem junto 1 kg cada um. Ele descreve o movimento circular uniforme, muito importante, porque se o movimento circular ele é uniforme, a velocidade angular ela é constante. Então, aqui ele está descrevendo um movimento onde a velocidade angular é constante. Se eles estão conectados por meio de um fio, é óbvio que a velocidade angular do A é igual à do B, já que o movimento eles estão conectados por um fio, ó. Então, eles vão ter que caminhar junto para o A acompanhar o B ou o B acompanhar o A. Eles vão ter que ter a mesma velocidade de giro, que neste caso foi dado como sendo 2 radianos segundo. Sobre uma mesa horizontal lisa, ou seja, o cara está desprezando aí o atrito para a gente, né? Os fios 1 e 2 ideais inextensíveis têm 1 metro de comprimento cada um. Então, se você for olhar o comprimento do fio, é o próprio raio da trajetória B. Então, eu vou poder dizer que o raio da trajetória B vale 1 metro, mas para chegar na trajetória A, eu teria que medir o comprimento do fio 1 mais o fio 2. Então, o raio da trajetória A seria igual a 2, porque é a soma do comprimento dos dois fios, sendo que cada um tem 1 metro. Determinar a tração em cada um dos fios. Então, ele quer saber quanto vale a tração no fio 1 e quanto vale a tração no fio 2. Bem, gente, eu vou pegar o corpo de fora para dentro, porque no corpo de fora eu só tenho uma tração aqui, que é a tração no fio 1, que é para dentro, ó. E essa tração no fio 1, eu vou dizer assim, ó, no corpo A, eu tenho só a tração 1, que aponta para o centro. Então, a tração 1, ela vai estar fazendo o papel da força resultante centrípeta.
Como ela é a resultante centrípeta, lembrando que a resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Como ele me forneceu velocidade angular, aonde tem a aceleração centrípeta, eu vou escrever velocidade angular do corpo A ao quadrado vezes o raio da trajetória A. Então, a tração no fio 1 vai ficar massa do corpo A, 1 kg. Velocidade angular do corpo A é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes o raio da trajetória do A, que também é 2. Com isso, a gente conclui que a tração no fio 1 é 1 vezes 2 ao quadrado vezes 2, só que vai dar 8 newtons, como sendo a força centrípeta sobre o corpo A, que neste caso, quem é que está fazendo o papel dela? É a tração no fio 1. Vamos agora para o corpo B. No corpo B, o que é que nós vamos ter aqui no corpo B? Eu terei uma atração no fio 2, mas contrário, eu também terei uma atração no fio 1. Então, como eu tenho duas forças atuando na direção da centrípeta, então a força resultante centrípeta será a força que aponta para o centro, que é T2, menos a força que aponta para fora, que é a conexão com o corpo A, que é o T1. E essa resultante tem que ser igual à segunda lei de Newton, né? Que é a massa, nesse caso do corpo B, vezes a aceleração centrípeta para o corpo B. Bem, então vai ficar... eu vou botar assim, ó, deixa eu colocar aqui embaixo, vai ficar melhor. Pronto, T2 é o que a gente quer descobrir, o T1 eu já sei que o T1 vale 8, que é igual a massa do corpo B, que vale 1, e a aceleração centrípeta, ela vale velocidade angular do B ao quadrado vezes o raio B, que é o que eu vou substituir aqui, ó. Então, velocidade, no lugar da aceleração centrípeta, vai ficar velocidade angular 2 ao quadrado, e o raio da trajetória de B vale 1. Logo, o T2 vai ser igual, 1 vezes 2 ao quadrado vezes 1 vai dar 4, e o 8 que passou para o outro lado, somando os dois, a tração no fio 2 será igual a 12 newtons. Então, mais um exercício que a gente acabou de resolver. Isso nos ajudou, então, a compreender cada situação onde a própria força de resultante centrípeta ela pode ser aplicada. Pessoal, se você gostou, deixa lá o seu joinha, te inscreve aqui no canal e não deixa de poder seguir o nosso Instagram. Lá a gente tem compartilhado os mapas mentais, resoluções de exercícios e também resumos para ajudar vocês no acompanhamento de seus estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.